gente vai começar agora aquele período mais crítico da estiagem, né? Chegando aí aquele tempo de secura. Por isso, está sendo realizada hoje em Araçatuba a oficina preparatória para a Operação São Paulo Sem Fogo. E o treinamento faz parte da fase amarela da operação e prepara os agentes para enfrentar o período mais crítico aí da estiagem. Deixa eu conversar agora ao vivo com o repórter Lucas Piccolo, que tem as informações para a gente. Lucas, todos os anos existe então essa operação, essa fase preparatória, que é muito importante. Boa tarde para você. Boa tarde, Rodolfo, Melissa e a todos que estão nos acompanhando de casa. Nós estamos aqui dentro do auditório de uma faculdade em Araçatuba, local onde essa primeira fase teórica da Operação SP Sem Fogo 2025 está sendo realizada aqui na cidade. Uma operação super importante que é realizada já há alguns anos justamente para tentar combater esses focos de incêndio, principalmente durante o período de estiagem aqui no estado de São Paulo e também no interior paulista. Nesse exato momento, as cadeiras vazias, porque o pessoal saiu para um almoço, para se alimentar. Essas 6 palestras, cerca de 6 palestras que estão sendo realizadas, começaram por volta das 8 horas da manhã. A expectativa, então, é que esse pessoal retorne aqui depois do almoço e mais algumas palestras sejam realizadas no período da tarde. A expectativa é que se encerre por volta das 5 horas da tarde. Aqui estão presentes, segundo a Defesa Civil, integrantes, equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, da Polícia Militar também e de outros órgãos parceiros também da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Todas as 43 cidades da região de Araçatuba convidadas para estarem aqui presentes nessa manhã e também tarde para participar dessa primeira fase teórica. E nós estamos aqui com o capitão Caio Veneziani, ele que é diretor do Núcleo de Capacitação da Defesa Civil do Estado de São Paulo e vai nos dar todos os detalhes dessa primeira fase teórica. Capitão, obrigado pela sua participação. O que está sendo passado aqui então para essas equipes, para esses agentes? Qual que é a importância desse projeto? Boa tarde. Olá, boa tarde primeiramente a todos que nos assistem, Esse treinamento organizado pela Defesa Civil do Estado, em conjunto com os outros órgãos da Operação São Paulo Sem Fogo, Comitê Executivo da operação, todas as secretarias de Estado que estão ali mostradas no painel atrás de nós. São 14 edições do treinamento, a gente percorre principalmente o interior do estado aí, onde o incêndio florestal, incêndio e cobertura vegetal de maneira geral, costuma atingir bem mais esse território do que o nosso litoral. Todos esses órgãos fazem uma palestrinha com conteúdo específico para apoiar as defesas civis e as outras secretarias dos municípios, visando focar principalmente na fase amarela, que são as fases de preparação e planejamento da Operação São Paulo Sem Fogo. O período mais crítico desses incêndios, como você já comentou, é durante o período de estiagem, no meio do ano, principalmente nos meses de agosto e setembro. Porém, um pouquinho antes, a gente tem conteúdo aqui para compra de equipamentos, de materiais, fiscalização preventiva, os programas estaduais do órgão que fiscaliza as rodovias, da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, com a Fundação Florestal, a parte dos parques, a CETESB, Então a gente orienta os municípios, principalmente as defesas civis, como combater esse princípio de incêndio, como se planejar para esse período e também como multiplicar esse conhecimento, como falar com a população para que a população também faça a parte dela, que é tão importante nesse contexto dos incêndios e cobertura vegetal. Capitão, são cerca de 40 cidades aqui reunidas. Vocês consideram importante também essa união aqui da região do interior do estado de São Paulo? Sem dúvida, Araçatuba está sediando aqui o treinamento, a gente agradece, mas a gente convida todos os municípios da região administrativa para que possam trocar boas práticas, copiar alguma gestão eficiente ali do colega, aprender um com o outro, e que a gente consiga ter um atendimento à população de maneira geral, porque o fogo não respeita fronteiras. Essa primeira fase teórica já foi realizada em Presidente Prudente e também em São José do Rio Preto. Queria que o senhor explicasse como é que vai ser esse cronograma de programação, quando que vai ser essa fase prática, e como que ela vai funcionar também, capitão? Maravilha. Em relação ao calendário, os meses de abril e maio, como vocês podem ver ao fundo, a gente foca nessas partes, nas atividades de preparação e nessas oficinas teóricas. E na segunda semana de maio tem um treinamento prático coordenado pelo Corpo de Bombeiros, para técnicas de combate direto e indireto, aos incêndios florestais. Somando esses 2 dias, o aluno que se fez presente, ele tem um certificado de participação e consegue multiplicar esse conhecimento ali na sua cidade, na sua comunidade. Tá certo, capitão. Obrigado pelas informações, parabéns por mais essa organização. É uma campanha super importante aqui no estado de São Paulo, a Operação SP Sem Fogo 2025. E vale lembrar também, segundo dados divulgados pela Defesa Civil do estado de São Paulo, a Operação SP Sem Fogo de 2024
2024, ela bateu um recorde histórico aqui no estado de São Paulo. Foram mais de 18 milhões de reais que foram investidos justamente no combate a focos de incêndio, né? E também foram aí lançados mais de 7 milhões de litros de água em picos de incêndio também, principalmente em áreas rurais, nesse período de estiagem em todo aqui o estado de São Paulo. E a expectativa então é que em 2025 esses números também sejam alcançados para que os picos de incêndio sejam reduzidos aqui no nosso estado. É importante que haja realmente essas ações, só que a gente está vendo aí, o Lucas passou as informações aí de valores que são gastos ano após ano devido a esses incêndios florestais, né? Então é importante que as pessoas também tenham um pouquinho mais de consciência, evitar colocar fogo ali em mato, nas áreas rurais também, justamente para não alastrar esses incêndios e não ter que gastar essa grana toda aí para controlar, porque é dinheiro que poderia estar sendo investido em outras coisas muito mais importantes. Lucas, obrigado aí pelas suas informações, alertando o pessoal então sobre essa operação, início da fase da operação São Paulo Sem Fogo. É uma iniciativa sempre importante, mas a gente reforça, né, Mel? A conscientização das pessoas também vale bastante. Na maioria dos casos, são aí pessoas que provocaram os incêndios, então fica o alerta, fica o puxão de orelhas, na verdade.